Olá pessoal, tudo bem? Nessa pequena aula de hoje vamos resolver alguns exemplos do cálculo do limite. Na aula anterior nós fizemos aqui um pequeno lembrete dos principais teoremas usados e fizemos alguns exemplos em que precisávamos aplicar esses teoremas para calcular o limite de funções. Nesse vídeo de hoje vamos calcular alguns limites em que você não pode utilizar diretamente os teoremas. Então vamos fazer aqui 3 exemplos mostrando como isso pode ser resolvido. Então, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui foi o limite dessa função aqui, ó, x² menos 49 sobre x menos 7, quando x tende a 7. E aí acontece algo inesperado, né? Porque se eu quisesse substituir diretamente o valor do x pelo a, né, que no caso é o 7, então, na hora de substituir, aqui teria x² menos 49, 7 ao quadrado já dá 49, menos 49 dá 0, mas aqui no numerador não tem problema, só que no numerador, se nós substituirmos o x por 7, teremos 7 menos 7, 0. E aí não dá para aplicar o teorema que o limite do quociente é quociente dos limites, porque o limite do denominador dá 0. E aí, claro, esse quociente não vai existir. Então, quando isso acontece, há de se fazer alguma estratégia, utilizar alguma estratégia para retirar essa indeterminação. Nesse caso, é bastante simples, porque nós temos aqui um produto notável, né, que é a diferença de dois quadrados. Eu posso pensar que isso aqui é limite quando x tende a 7 de x ao quadrado menos 7 ao quadrado. Essa é a diferença de dois quadrados sobre x menos 7, não é? Então, como isso é um produto notável, eu sei que eu posso substituir essa expressão por outra. Em geral, quando nós tivermos esse tipo de indeterminação, a saída vai ser fatorar alguma dessas expressões que vão aparecer no quociente, utilizando um produto notável. Em geral, isso vai acontecer. Okay? É claro que cada caso é um caso e eu resolvi aqui trazer 3 formas diferentes de eliminar essa indeterminação. Então, a primeira é usando esse produto notável. Bom, já que eu escrevi, vou deixar aqui. Então, isso vai ser igual, vou escrever aqui, ó, limite quando x tende a 7, e eu vou usar agora o produto notável, né? A diferença de dois quadrados, na realidade, é igual ao produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu tenho aqui x mais 7 vezes x menos 7 dividido por x menos 7. Bom, e aí eu consigo eliminar a indeterminação pelo seguinte motivo. X tende a 7, mas x não é 7. Não é igual a 7. Então, é claro que eu posso fazer essa divisão, né? Se x fosse igual a 7, isso aqui era 0, seria 0 e 0. Mas x é diferente de 7, então isso me possibilita fazer essa divisão. Então, eu posso dividir aqui, ó. X menos 7 dividido por x menos 7 dá 1, né? Então, em geral, nós fazemos isso, né? A gente dá aqui uma eliminada. Então, tem o limite. O que sobrou? Limite quando x tende a 7 de x mais 7. Agora sim, é possível aplicar um teorema, o teorema 1, né? Na verdade é o primeiro, para resolver isso. Então, dá agora para fazer a substituição do x por 7. Então, calculando esse limite, ó, limite dessa função quando x tende a 7, vai dar 7 mais 7, que é igual a 14. Então, desse modo, conseguimos eliminar a indeterminação e, a partir disso, calcular o limite. Tudo bem? Vamos agora, então, passar para o segundo exemplo. É o limite quando x tende a menos 3, quando y tende a menos 3, de quem? Da raiz quadrada desse quociente aqui, ó. Y ao quadrado menos 9, diferença de dois quadrados novamente, né? E aqui no denominador nós temos 2y ao quadrado mais 7y mais 3.
ok? Então, nesse caso, é preciso também pensar na indeterminação. Observe que quando x tende a menos 3, aqui eu vou ter aqui, ó, menos 3 ao quadrado vai dar 9. Então, 2 vezes 9, 18. Mais, aí aqui eu tenho 7 vezes menos 3 dá menos 21. Mais 3. Então, aqui eu tenho, ó, 18 mais 3 dá 21, menos 21, 0. Então, eu posso passar até esse limite aqui para dentro do radical. Teorema, não tem problema fazer isso. Mas na hora de dividir o limite do quociente sendo o quociente dos limites, isso não é válido porque eu vou ter o limite do denominador sendo igual a 0. Ok? Então é preciso fazer essa fatoração. Para o numerador não tem muito problema, né? Porque eu sei que isso aqui é uma diferença de 2 quadrados, eu posso substituir isso por y mais 3 e y menos 3. E eu resolvi chamar a atenção para esse tipo de fatoração porque aqui eu tenho um polinômio do segundo grau. Em geral, a ideia é pegar esse polinômio do segundo grau, resolver como uma equação do segundo grau e encontrar uma das raízes. Qualquer uma das raízes você pode utilizar para fazer essa fatoração. Então, vamos fazer isso aqui rapidinho. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho, vou usar aqui 2y2 mais 7y mais 3 igual a 0. Vou resolver isso como uma equação de segundo grau. Calcular o valor do y, né? Possivelmente eu vou ter duas raízes. Então vamos calcular aqui. Fazer rapidinho. Y é igual a, usar a fórmula, né? Menos b, menos 7, mais ou menos raiz de b ao quadrado. O meu b é 7, então dá 49. Menos 4 vezes 2, que é a, dá 8. Vezes 3, 8 vezes 3, 24. Menos 24, né? Menos 4ac. Sobre 2 vezes a, que é 4. Estou usando a fórmula de resolução da equação de segundo grau. Então aqui eu tenho que y é igual a menos 7, mais ou menos raiz de, eu tenho aqui 25 sobre 4. Então, isso aqui, vou puxar para cá um pouquinho, vai ser y igual a menos 7, mais ou menos 5, menos 7, mais ou menos 5 sobre 4. Certo? Então, uma primeira raiz poderia ser assim, menos 7 menos 5 dá menos 12. Dividido por 4 igual a menos 3. E uma segunda raiz seria menos 7 mais 5 dá menos 2, dividido por 4 dá menos 1/2. Ok? Então, eu posso botar esse menos lá aqui logo. Bom, como eu tenho duas raízes, eu vou pegar aqui a mais simples de calcular. Vou pegar essa raiz inteira aqui, menos 3. O que eu preciso encontrar pelo menos uma das raízes? Porque existe um teorema chamado Teorema de D'Alembert, que diz que se eu tenho uma raiz do polinômio, se a gente determina uma raiz do polinômio, isso aqui é um polinômio de segundo grau, né? Então, esse polinômio é divisível por essa incógnita menos a raiz. Então, se A é raiz de um polinômio P de x, então P de x é divisível por x menos A. É isso que o teorema fala, né? Em outras palavras. Então, eu consigo dividir o polinômio por x menos A e essa divisão tem que ser exata. Tá legal? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós determinamos que eu tenho, o y pode ser menos 3 ou menos 1/2. Eu vou usar menos 3. Então, vou apagar aqui por causa do espaço, né? E vamos fazer agora essa fatoração. Então, eu vou pegar esse polinômio, 2y ao quadrado mais 7y mais 3, e dividir por, no caso, em vez de x é y, né? Menos a, mas o meu a foi menos 3. Então, o menos aqui do teorema com o menos do 3 vai dar mais 3. Então, a gente pode fazer a divisão agora. Então, vamos dividir esse polinômio. Então, eu preciso aqui multiplicar por 2, porque 2 vezes y por 2y, né?
Porque 2y vezes y vai dar 2y ao quadrado. Mas eu não subtraio lá, então vem para cá. Menos 2y ao quadrado. E 2y vezes 3 vai dar 6y. Então, vem para cá subtraindo menos 6y. Então, aqui, ó, 2y ao quadrado menos 2 dá 0. Então, isso aqui vai dar 0. E aqui, 7y menos 6y dá y, né? Então, 0 eu vou nem colocar, vou tirar aqui, tá? Então, 7y menos 6y dá y. Agora, vem aqui, mais 3. Ora, y mais 3 dividido por y mais 3 dá 1. Então, aqui dá 1. Uma vez y é y, para y dá 0. E uma vez 3 dá 3, para 3, nada. Então, realmente, a divisão é essa. Ou seja, eu posso substituir o polinômio 2y² mais 7y mais 3 por esse cara vezes esse, não é não? Dividendo, divisor, quociente e resto. O resto foi 0. Então, a divisão é exata. Olha, então, esse cara aqui é esse vezes esse. Tá bom? Então, eu posso substituir aqui no numerador y² menos 9 por... Não sei nem se eu preciso fazer, né? Talvez sim. Por y mais 3, y menos 3. Vamos fazer aqui logo. Vai ficar assim, ó. Limite quando x tende a menos 3 de quem? Da raiz quadrada. Aqui é y mais 3 que multiplica y menos 3 sobre... Aí aqui eu vou substituir esse do segundo grau por quem? Por y mais 3 vezes 2y mais 1. Ok? Então observe que desse modo nós fizemos a fatoração do polinômio do segundo grau. Se o meu termo A fosse 1, seria mais simples de resolver, né? Nós temos inclusive a regra da soma e do produto para determinar a raiz de uma equação segundo grau quando o primeiro termo é 1, né? Mas não foi o caso, então eu preferi fazer logo um cálculo mais geral, determinar uma raiz, né, calculando, resolvendo como uma equação de segundo grau, encontrando uma raiz e a partir disso, qualquer uma das duas raízes que a gente encontrou, fazer essa divisão de polinômios, do trinômio pelo binômio, não é? Eu podia também utilizar aquela raiz de menos 1/2, aí viria para cá mais 1/2 e daria para fazer também, ok? Mas essa é mais simples, né? Bom, vou apagar isso aqui. E agora, nós temos esse limite. Então, isso aqui é igual limite quando y tende a menos 3 de quem? Aí, o que eu tenho aqui na raiz? Eu vou ter aqui, ó, esse é um produto, eu posso dividir y mais 3 por y mais 3. Então, aqui, y mais 3 dividido por ele mesmo dá 1, certo? Então, o que nós temos aqui? Sobrou y menos 3 e ainda 2y mais 1. 2y mais 1. Agora vamos observar se a determinação foi eliminada. Então, substituindo aqui, ó, y por menos 3, então nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 1, menos 5. Então, agora não temos nenhum problema. Está tudo ok. Certo? Então, como o limite da raiz é a raiz do limite, eu não preciso, eu posso colocar isso aqui para dentro e depois calcular, ou eu posso fazer direto porque eu sei que os resultados são iguais. Então, vamos fazer aqui. Vamos substituir. Então, substituindo y por menos 3, vamos ficar aqui, ó. Raiz de menos 3 e menos 3, e aqui 2 vezes menos 3 mais 1. Então, aqui nós temos raiz de menos 6 sobre, aí ficou 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 1, menos 5. Então, eu posso até reescrever isso como raiz, vou fazer aqui embaixo, tá? Igual a raiz, menos por menos vai dar mais, de 6 sobre 5. Ok? Então, raiz quadrada de 6/5 é o resultado do nosso limite. Foi possível resolver. Então, a ideia aqui foi fazer a fatoração
desse meu polinômio de segundo grau, fazer a fatoração dessa diferença de 2 cubos, de 2 quadrados, e aí eliminar a indeterminação. Tá bom? O terceiro caso é um pouquinho diferente desse, porque ele já vai trazer para a gente uma expressão em que eu vou precisar fazer uma racionalização. Então, é bom para nós já lembrarmos. Vamos. Limite quando o x tende a 1. Estou enxergando mal pra caramba aqui nas minhas anotações. Quando x tende a 1, de raiz de x menos 1 sobre x menos 1. Então, já podemos observar rapidamente que substituindo esse x aqui por 1, 1 menos 1, 0, esse quociente não vai existir, né? O limite do quociente não vai existir. Então, vamos tentar eliminar essa indeterminação. Observe que eu tenho uma expressão aqui no numerador em que aparece um radical, né? Aparece raiz de x. Então, quando você tem uma expressão em que você tem uma soma ou uma diferença, né, de dois termos, em que um deles é um radical, a estratégia para fazer a fatoração, a fatoração também, mas eliminar esse radical é multiplicar ambos os membros aqui do meu quociente pelo conjugado dessa expressão. Então, o que é o conjugado? Eu vou ter aqui os mesmos termos, porém aqui o sinal da operação, ao invés de ser uma diferença, vai ser uma adição, certo? Então, eu vou fazer assim, vou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do termo que tem essa expressão, que é o radical. Então, aqui eu vou ter raiz de x mais 1 e aqui raiz de x mais 1. Então, como aqui é um produto, eu estou multiplicando o binômio e o binômio. Aqui, idem. Então, parênteses para mostrar que estamos fazendo tudo isso. Porém, o que acontece? Vamos repetir aqui. Limite, quando x tende a 1. Tem que repetir sempre o limite, porque nós ainda não calculamos, né? Só vamos poder calcular quando pudermos substituir. E aqui nós temos uma expressão que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Ora, o produto da soma pela diferença é igual a fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lembrar que eu tenho isso, A2 menos B2 é igual a mais B vezes A menos B. Então, o produto da soma pela diferença é igual à diferença de dois quadrados. Usamos no exemplo anterior isso aqui, né? Então, a gente tem uma expressão desse tipo, substituímos por uma desse tipo. Agora é o contrário. Agora nós temos o produto da soma pela diferença e eu quero escrever na forma da diferença de dois quadrados. Então, como é que isso vai ficar? Vai ficar o primeiro termo ao quadrado, raiz de x ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Aqui não dá para fazer muita coisa, porque se eu for multiplicar isso vai ficar uma expressão bem grande, mas observe que na hora que a gente fez o primeiro termo ao quadrado, vai ser possível eliminar esse radical. Então eu vou ter como resultado x menos 1, ok? Eu vou até separar assim, para não confundir, primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, ok? Então eu vou preservar esse x menos 1 aqui e raiz de x mais 1, ok? Então agora dá para nós calcularmos, possivelmente, limite quando x tende a 1 de que função? Então aqui eu tenho a raiz quadrada de x ao quadrado, dá para eliminar, porque a raiz quadrada de x ao quadrado é x, menos 1 ao quadrado dá 1. Então eu tenho aqui x menos 1, que multiplica a raiz de x mais 1. Ora, eu tenho esse produto, dá para fazer a divisão de x menos 1 por ele mesmo, aqui embaixo. Então, vou continuar aqui em cima, tá bom? Isso vai ser igual a limite, quando x tende a 1. Observe que se eu colocasse 1 aqui de novo, daria 0. 0 vezes esse cara daria 0. Então, continuaria com indeterminação. Então, aqui eu tenho
x menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. Então, no numerador eu vou ter 1 sobre raiz de x mais 1. Eu estou cancelando os dois aqui, mas na prática eu estou fazendo isso, ó. Dividindo x menos 1 por x menos 1 e aqui embaixo dividindo também por x menos 1. Aí esse cara dividido por x menos 1 dá 1 e esse cara dividido por x menos 1 também dá 1, que quando multiplicar por raiz de x mais 1, dá raiz de x mais 1, certo? Na prática a gente cancela. Bom, agora sim, ó, substituindo não tem indeterminação. Tudo bem? Quando eu faço aqui, x tendendo a 1, quando eu substituo, ó, vai ficar raiz de 1, que é 1. Então isso aqui igual, ó. Vamos substituir, vai sobrar 1 no numerador. No denominador, quando eu substituo, vai dar raiz de 1, que é 1, mais 1. Isso aqui vai dar, raiz de 1 é 1, mais 1 dá 2, isso aqui igual a meio. Ok? Então, o que nós fizemos nesse pequeno vídeo? Nós tentamos utilizar aqui 3 estratégias diferentes, eu exemplifiquei, 3 estratégias diferentes de eliminação da indeterminação quando temos uma função com quociente e que o denominador, o limite desse denominador vai dar 0, certo? Então a nossa estratégia foi tentar eliminar essa indeterminação e conseguindo fazer isso, nós conseguimos também calcular os limites, tá bom? Então, obrigado, espero que tenha ajudado nessa continuação e que, se você é meu aluno, continue assistindo os vídeos para cada vez se aprofundar mais nos conteúdos, até porque eu gravo isso para vocês. E quem não estuda comigo, mas que curte esses vídeos assim, sem edição e tal, né? Sem ser profissionais aqui que eu gravo, sem ter edição profissional, mas que acham legal o conteúdo que eu tenho trabalhado aqui, então curte aí o meu vídeo e se inscreve no canal que você vai continuar recebendo esses vídeos toda vez que eu gravar, tá bom? Então obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.